começando mais um episódio do Allcast. Para você que nos acompanha pelo YouTube com imagens ou pelo Spotify, já está acostumado que a gente recebe sempre empresários, executivos, especialistas de variadas áreas que tratam e trazem temas relacionados ao nosso presente e ao nosso futuro. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu pessoalmente gosto muito: tecnologia, comércio exterior, logística. Como é que é essa conexão do Brasil com o mundo quando a gente fala de negócios? E para falar desse tema, eu recebo primeiro um grande amigo, que é o Ayrton Pimentel. Ele é sócio da Next Shipping, diretamente de Santa Catarina. Para quem é amigo, então, para quem conhece, mais do que Ayrton Pimentel, Ayrton Caroba, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Cris, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É exatamente isso, Caroba, mais conhecido como Caroba. Queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Vai ser um prazer falar um pouco sobre o comércio exterior, um pouco sobre a minha jornada, a carreira, um pouco sobre a Next e trocar bastante conhecimento e informações do que a gente vê para o cenário do comércio exterior para o futuro também, que é muito importante. Não, eu acho que você começou perfeitamente. O bate-papo é sempre de troca, né? Cada coisa que você fala, alguém que está nos assistindo, seja vendo ou ouvindo, vai pegar um aprendizado dali e vai conseguir aplicar na sua vida profissional ou pessoal. Então, muito legal o seu mindset e que tem tudo a ver, inclusive, com a maneira como a gente se conheceu, né? Para vocês todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu e o Ayrton nos conhecemos no Vale do Silício, lá na Califórnia, que é o berço da inovação no mundo. E aí conta então para o pessoal, primeiro, o que você está fazendo no Vale do Silício, né? Que tipo de inspiração que você busca? De onde vêm as suas inspirações para inovar? Por que eu fui para o Vale do Silício, tá? Tem vários pontos, eu vou elencar dois principais. O primeiro de tudo os meus dois sócios já tinham feito essa imersão no primeiro ano de Vale do Silício, dessa expedição entre empresários, diretores e gestores de grandes empresas do Brasil, e agregou muito a eles, obviamente, e à empresa. Então, eu segui os passos deles. E o segundo ponto, que deram um sonho meu, conhecer o Vale do Silício, porque eu gosto de várias empresas inovadoras, referências que foram criadas lá. Com o tempo a gente aprendeu lá, né, Cris, que na verdade algumas não foram lá, mas são vinculadas lá. Então, assim, eu juntei uma necessidade uma necessidade profissional com uma vontade pessoal de conhecer aquela região, como é que eles vivem, como é que funciona, entender um pouquinho da cultura deles. Então, assim, aliei essas duas coisas e foi um aprendizado, assim, que a gente leva, é uma coisa contínua, você não aprende tudo naquele momento e você vai aprendendo com o tempo, né? E outra coisa que, além dessas duas, que foi pré-viagem, que eu já gostei de fazer, foi uma terceira, que é o que está acontecendo aqui, networking. Te conheci, mantemos contato até hoje, tem várias pessoas ali que estavam conosco lá na nossa turma, eu mantenho contato até hoje, é muito legal, troco ideias, como cada um conduz a sua empresa, como funciona. Então, o networking também valeu, além de todo esse aprendizado, conhecer as pessoas de diferentes ramos, mas como gerenciam, como conduzem uma empresa, as suas pessoas, foi muito gratificante e muito grandioso para mim. É muito legal a sua fala, porque eu também acredito muito que as viagens pessoais nos trazem aprendizados profissionais. E as viagens profissionais nos trazem aprendizados e conexões pessoais também. Eu acho que o Vale do Silício, especialmente, tem uma energia inovadora. Isso é uma coisa que, se você conhece, sabe. Quem não conhece, um dia estiver lá, vai sentir. Parece que em toda esquina que você anda tem alguma coisa. O ar é diferente. Eu não sei o que acontece, mas o ar é diferente. E aí me conta uma coisa. Você sempre trabalhou com comércio exterior? Como é que o comércio exterior chegou na sua vida? Vou te contar um pouquinho, brevemente, como é que é a história do Caroba na vida profissional, tá? O meu sonho, como a maioria dos meninos brasileiros, era ser jogador de futebol. Ou trabalhar com o futebol. Como a maioria da minha época também, porque a maioria a juventude de hoje é diferente da juventude da nossa época. Eu tô rindo aqui enquanto você fala, porque eu me lembro que você começou a sua apresentação falando disso, mas diferente da maioria, você chegou lá. Isso, eu fui por um tempo, né, goleiro e tal. Você jogou. Futebol de salão. Mesmo. Mas aí entra uma coisa que a gente não vê em várias áreas. Nem tudo que a gente vê é verdade e nem todo mundo consegue ser bem sucedido. Aliás, a minoria da minoria da minoria consegue. Mesmo sendo bom, né? Exatamente, porque assim, como tudo na vida, eu não gosto muito da palavra sorte, mas eu acho que ela existe.
como tudo na vida tem sorte, tem o momento, tem quem indica. Então eu acabei desistindo de ser jogador, fiz alguns períodos de jornalismo porque eu queria ser jornalista esportivo, e acredite se quiser, há 18 anos atrás eu não tinha pavor de ler. Hoje é uma coisa que eu amo, hoje faz uns 6, 7 anos que eu comecei, mas isso fez eu desistir do jornalismo. E aí o que o comércio exterior... Onde o comércio exterior entrou na minha vida? Eu tenho uma segunda paixão além do futebol, que é a aviação. A gente até estava conversando antes, né, que nós dois viajamos muito. Então a aviação é uma coisa que o aeroporto, o avião, entender o avião, me chama a atenção. E eu não entendi o que era comércio exterior. Eu sou uma pessoa do interior de Santa Catarina, uma cidade de 5 mil habitantes. Mas a aviação sempre me chamou a atenção. O que eu posso trabalhar com a aviação? Eu pensei em ser piloto. Eu comecei também a fazer alguma coisa sobre isso, só que as horas para fazer de voo eram muito caras. Minha família na época não tinha dinheiro para isso. Então o comércio exterior foi uma forma que fez eu me aproximar de um avião e me abrir um leque de opções. Assim, hoje eu tenho 17 anos na área de comércio exterior, trabalhei só em 3 empresas, então eu gosto de criar vínculos. Então foi basicamente você entender a minha trajetória profissional. Eu entrei no comércio exterior por uma paixão por causa do avião. E hoje eu trabalho com avião, navio, enfim, N coisas. Mas basicamente a minha história é essa. Quando você conta sobre paixão, ela fica muito nítida na maneira como a gente que se conhece, enfim, e as pessoas que estão nos assistindo vão te conhecer mais, a maneira como você fala do seu trabalho, do seu dia a dia. A gente vai falar um pouco sobre os prêmios da empresa. Isso não se faz sem paixão, né? Isso não se faz sem propósito. Certeza. Se for só trabalho por trabalho, não seria desse jeito. Então acho que é muito legal essa mensagem, né, para quem tá nos ouvindo. Faça o que você ama, isso é fundamental. Ah, beleza, eu amo avião. Se não dá para ser piloto, conecta alguma outra coisa nesse ecossistema, nesse macro-universo e vai dar certo. Antes de começar aqui, a gente estava falando das horas que a gente passa nos aeroportos. Exatamente. Né? No mínimo uma vez por semana a gente tá num aeroporto, né? Pelo Brasil ou fora. Então, muito interessante isso. Agora, fazer comércio, fazer logística, fazer distribuição num país já é desafiador pra caramba, né? A gente trabalha com isso, sabe? Fazer um comércio exterior com todos esses modais, com todas essas particularidades, deve ser um desafio gigantesco. E aí que entra a história que você falou da paixão, da Next, e a história um pouco do Caroba, porque acontece. Eu sempre me dediquei ao máximo a trabalhar onde eu trabalhei antes da Next 2 empresas muito boas. Também de comércio exterior. Isso mesmo, todos de comércio exterior. E o comércio exterior, Cris, ele abrange muito. O comércio exterior ele é muita coisa. Eu vou te dar um exemplo. Hoje nós somos uma parte do comércio exterior extremamente importante, que se chama Freight Forwarding, que é o quê? No português claro e correto seria um transitário de cargas. Eu pego a tua carga do ponto A no mundo e levo para o ponto B. Mas olha que coisa engraçada, eu não toco na tua carga. Uhum. Porque ela vai dentro de um navio, ela vai dentro de um caminhão, ela vai dentro de um avião. Você faz a gestão logística. Isso, eu faço a gestão logística. Só que eu faço essa pequena parte que ela é muito importante. Qualquer empresa que você possa imaginar tem possibilidade de importar ou exportar. Seja de uma empresa que a gente tem no Brasil, referências de empresas que a gente sabe que são gigantescas, até pequenos importadores. Vou te dar um exemplo. Muita gente, muitas mesmo, você sabe, se aqui de São Paulo vai na 25 de março. Aquilo ali é muita gente. Você sabia que 95% ou até mais das coisas que estão nas gôndolas da 25 de março vem da China? Para quem não sabe, a 25 de março é uma rua de comércio tradicional aqui em São Paulo e que, como o Ayrton está trazendo muito bem, a 95? 95. Ou seja, a esmagadora maioria dos produtos são importados. E aí você imagina se no meio desse transporte, no meio dessa logística, tem um problema. Desabastece uma região de comércio que movimenta muito a economia, por exemplo, aqui da cidade do estado de São Paulo. Exatamente. E aí que entra o meu trabalho, o da Next, né? Que é fazer exatamente isso, fazer a logística para os clientes. Tem vários percalços, porque se fosse fácil, os clientes falariam direto com a companhia marítima ou com a companhia aérea e está tudo resolvido. A companhia aérea vai colocar as cargas que já estão devidamente embaladas, entregues no aeroporto, aptas a voar dentro da aeronave. A companhia marítima vai entregar os containers já estufados, que estão dentro do porto, aptos a embarcar, pegar no porto e colocar em cima do navio deles. É isso, é um trabalho extremamente importante. Eles que movem o comércio mundial de um lado para o outro. Mas atrás disso tudo, entre o cliente e eles, tem eu.
tem a Next, entendeu? E aí, foi o que você falou. E se acontece o que tá acontecendo agora, a crise do Mar Vermelho lá? Tá acontecendo muito roubo, muita coisa. Que os armadores, armadores são as companhias marítimas, só para quem se familiarizar melhor, tem que desviar a rota. O trânsito do tempo da carga aumenta. Só que olha como as coisas são interligadas. Aumentando o trânsito de uma carga, a quantidade de containers que ia ter num determinado porto, ele vai diminuir. Então, assim, por isso que eu disse que muitas pessoas não trabalham com isso, e tá tudo bem, explicando, grosso modo, o agente de carga, ele consegue direcionar para cada cliente diante da necessidade daquele cliente. Então, eu preciso saber de um importador ou de um exportador quando a carga está pronta e quando, principalmente, ele precisa que a carga chegue na planta dele. Isso é muito importante, porque, assim, não tem milagre. Os trânsitos a gente sabe como funciona, então a gente direciona para o cliente a melhor logística. E por trás disso, acredito que mais na frente a gente vai falar, esse é um trabalho que quase todo freight forwarding faz, todo agente de carga. Mas atrás disso tem o diferencial da Next, que provavelmente a gente vai falar mais para frente, e eu quero te trazer o que é de diferente que a gente faz pro mercado, não somente para clientes. Isso é muito interessante. A maneira como você consegue trazer com uma linguagem acessível demonstra que você conhece e domina muito seu mercado e deixa talvez até menos complexo do que é, né? Porque você que respira esse meio ambiente sabe que é uma complexidade tamanha que a gente pode dar exemplos gigantescos, mas se João acessa uma loja e compra uma capinha de celular e tem uma data de entrega daquilo, qualquer micro problema ou movimentação que atrase em um dia aquele celular, ele vai reclamar. Aquela capinha, ele vai reclamar. Isso dando o micro do micro exemplo. Eu imagino que vocês devam vivenciar desafios gigantescos todos os dias. Eu vou te dar um exemplo para os nossos espectadores entenderem o quanto impacta no comércio global. Uma empresa que todo mundo conhece. Apple. Sim. Tá? Referência mundial. Total. Acredito que se não é mais, ainda é das principais empresas de valor de mercado no mundo. Olha que coisa muito louca. A Apple importa da Ásia a maioria das coisas. Não é mais produzido lá onde a gente foi, no Vale do Silício. Não, é tudo feito na China. Exatamente. Lá está a inovação deles, a produção deles, as ideias para a Ásia produzir. Você sabia que o lançamento do iPhone, você vai lembrar, a gente inclusive estava no Vale do Silício quando foi lançado o último. Comprei lá. Isso, exatamente. Ele é sempre no final de setembro, lembra? Sim. Obviamente ele vai para os mercados mais fortes da época, Estados Unidos, Europa e muito na Oceania. A cadeia global de embarques aéreos, ou seja, via aeronaves, ela é impactada. O mundo inteiro, o valor do frete, porque quando a Apple lança o iPhone, o valor do frete aéreo ele chega a incrementar em 70%. Por quê? A Apple paga mais, mas ela exige um espaço gigantesco das companhias aéreas, então para eu atender meu cliente, que não desmerecendo, às vezes tem 12 quilos para trazer de Xangai até Guarulhos, vai subir muito o valor dele. E aí o meu cliente pergunta, Ayrton, mas por quê? A Apple está mandando para os Estados Unidos. Não existe voo direto da China para o Brasil. E não existe voo direto da China para os Estados Unidos. E se existir é mas a Apple não paga o voo mais caro. Ela pega as companhias aéreas tradicionais que nós pegamos. Xangai, Europa, Estados Unidos. Xangai, Europa, Brasil. Ou seja, a primeira pernada, o meu cliente que tem 12 quilos divide com a Apple. Exatamente. Esse é o meu trabalho, de explicar esse cenário que você falou macro para o meu cliente, para ele entender, porque muitas vezes o departamento de comércio exterior entende, mas o diretor da empresa, o time de vendas da empresa que precisa vender, não entende. Então eu tenho que explicar o macro e não o micro, para ele repassar para a empresa dele internamente e entender que o impacto de um lançamento de um novo iPhone é gigantesco. Então eu sei, Cris, eu e o mercado sabemos que todo setembro e outubro a importação aérea, o valor sobe muito. Varia de 40%, como eu te falei, a 70% de acréscimo na tarifa. Não, e agora todo mundo que está nos ouvindo também sabe. Porque a pessoa pode pensar, comprei mês passado, agosto, deu tudo certo. Agora setembro tem alguma coisa diferente. Uma companhia, tudo bem que é a companhia, né, que é a Apple, é capaz de movimentar e impactar todo o comércio exterior de um planeta no momento do seu lançamento anual. Isso é muito legal de você trazer, porque é um exemplo tangível. Mesmo que você não tenha Apple, você sabe o que é um iPhone. Isso. Muito, muito, muito legal. E aí eu já vou entrar, então, na minha próxima pergunta, que tem muito a ver com o que você comentou sobre o diferencial. No meio dessa complexidade toda, por que uma empresa escolhe a Next? Assim,
O que a Next fez? Na verdade, quem fez são os meus 2 sócios, nós somos em 3 sócios. Ayrton, Bruno e Evandro, tá? Eu conheço eles de longa data. O Bruno trabalhou na antiga empresa que eu trabalhava, nós trabalhamos junto. O Bruno e o Evandro tinham uma dor, uma necessidade. Em 2017 eles criaram a Next, tá? E a Next tem 3 pilares: Apple, Walt Disney e Ayrton Senna. Inovação, encantamento e valores. Nessa ordem, né, dos nossos 3 pilares que a gente falou. Mas, muito boas as analogias, aliás. Gostei. E esses são nossos pilares, todo mundo sabe. Eu entrei na empresa em 2020 e tive a sorte, digamos assim, e foi muito legal porque eles me convidaram a se tornar sócio em 2023. Então desde 2023 eu sou sócio. Antes eu era gerente nacional de vendas, hoje eu sou diretor comercial de mais 2 áreas. Mas falando da Next, o que eles fizeram em 2017 que torna a Next diferente até hoje? People, pessoas. O que eu quero dizer com isso, Cris? O comércio exterior brasileiro ele é muito bruto. Ao mesmo tempo que ele é bruto, ele é muito glamourizado. Nos Estados Unidos, não desmerecendo, o comércio exterior é um subemprego. No Brasil, ele é um emprego muito bom. Então, assim, só que o que acontece? A gente tem que falar com a China. O Brasil é um grande importador da Ásia, a gente sabe, a Ásia exporta para o mundo inteiro. Aí tem que falar com os Estados Unidos, com a Europa, tem vários fusos horários. Os clientes, e hoje com a tecnologia, nós fazemos pelo celular, qualquer laptop com acesso à internet, você consegue falar com todo mundo. Então, os clientes querem soluções. E nós queremos atender como Next soluções. Só que a gente via o que estava acontecendo muito. Depressão, pessoas querendo sair da área. Era só trabalho. Ganha-se dinheiro, ganha mais dinheiro, não é tudo, né? E o que eles fizeram, os 2, quando criaram a Next? Olharam para as pessoas. O propósito da Next, eu acho que você vai lembrar que eu falei no Vale do Silício, é transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas não é melhorar a vida só minha ou dos meus colaboradores, é do nosso entorno. Vou te dar um exemplo básico, simples, mas que quase ninguém faz. E graças a Deus, desde quando a Next começou a fazer isso, muitas empresas começaram a nos copiar e fazer, e isso é bom para nós. O nosso propósito é transformar o comércio exterior, não a Next somente. Você é meu cliente. Certo. A gente fecha um monte de carga e tal, mas você é meu cliente, eu conheço você, conheço tua família, enfim, sei que você gosta, sei o time que você torce. E, cara, deu um BO gigante numa carga tua, que pode acontecer comigo e com qualquer outro. Todo mundo está suscetível a problemas. Inclusive, eu falo para meus colaboradores, nós estamos aqui porque a gente resolve problemas o dia inteiro. Se não existe problema, não tem Você trabalho. tá chateado, cara. Aconteceu, eu vou lá e te mando um bolo. Um simples bolo. Esse bolo não vai mudar o teu problema, não vai corrigir, mas mentalmente vai te dar uma arrefecida. Total. Isso é uma coisa simples. O dia do teu aniversário. Isso eu tô falando para clientes e para fornecedores. Depois eu vou te falar para colaboradores. O dia do teu aniversário, um parabéns, um presente de eu vim te visitar e te convidar para almoçar se você estiver disponível no dia do teu aniversário. Se importar além do negócio. Resumindo, o que a Next faz é business people. Se importar além do negócio. Saber que você tem um filho, por exemplo, teu filho fica doente, eu ligar e perguntar como é que tá teu filho, eu mandar, o teu filho gosta de um carrinho, mandar um presente pro teu filho. E isso a gente cuida muito porque não é comprar ninguém, é realmente um negócio humano. Parece fácil falando, mas não é. A Next fez isso porque hoje nós somos business, qualquer empresa é. O mundo é muito business e falta o lado humano de pensar o que aquela pessoa está passando. A gente tá vendo, infelizmente, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Total. Fizemos algumas campanhas ali na Next interna, não divulgamos muito porque aí a gente acreditou que às vezes não é momento de ficar divulgando e fazendo marketing, mas a gente pensou nos nossos colaboradores que têm metas, como qualquer um, os vendedores do Rio Grande do Sul, esse mês a gente não tá cobrando nada deles. Porque mentalmente, não tô falando nem só fisicamente ou financeiramente, as famílias, eles estão mentalmente destruídos. Se não tiverem um amparo nosso, que estamos no dia a dia, quem que vai ajudar? Então a Next é mais ou menos isso que a gente faz. E para os colaboradores a gente tem alguns programas que são sensacionais. O Bruno, que é o nosso diretor de gente e gestão, teve umas sacadas muito boas, inclusive adaptando e fazendo melhorias de coisas aprendidas no Vale do Silício. Que legal. Por exemplo, o dia do aniversário é uma folga na nossa empresa. Mas no dia do teu aniversário. Então, se o teu aniversário cai na quarta e tem um feriadão, não pode emendar. Não pode emendar, não, pode trocar. É nesse dia. Caiu num sábado ou no domingo, claro que a pessoa vai folgar na sexta ou na segunda. Sim. No meu primeiro ano eu pensei, não, é uma bobagem. Todo mundo tá trabalhando, então o cara pro meu aniversário ganhou os parabéns lá. A empresa me obrigou.
Esse dia tu sabe, eu tenho um cachorro, minha esposa. Sim. Esse dia eu fiquei até as 10 da manhã com o meu cachorro na cama, fui almoçar fora com a minha esposa. À tarde fui sozinho no cinema ver um filme que eu queria ver. O que eu quero te dizer com isso? Só sentindo pra entender, porque a gente pensa assim, é só mais um dia, mas é o teu dia. E a simplicidade é muito poderosa. Porque às vezes a empresa busca outras coisas que a gente ouviu muito no Vale do Silício, é que a inovação não é necessariamente pirotecnia. Inovar num ato singelo, como oferecer um day off, né, um dia livre para o colaborador, é muito legal. E entre os muitos prêmios, né, que a Next tem na prateleira, eu acompanho muito vocês pelas redes sociais, pela nossa relação, a GPTW faz parte desse universo, desse dia a dia. Para contextualizar para quem está nos ouvindo e não conhece, GPTW é a sigla de Great Place to Work, é uma certificação internacional que atesta, comprova que uma empresa é um excelente lugar para trabalhar. Mas ela não faz isso porque a empresa fala. Ela faz isso a partir do que os colaboradores, do que os funcionários da empresa falam e demonstram. Então, conquistar não apenas o selo, mas premiações GPTW não é fácil, não é simples. Comprova que vocês, de fato, se preocupam com isso. Faz diferença no negócio? Muito. Foi um dos pilares que, como eu falei, que os sócios fundadores criaram lá em 2017. Primeiro conseguir o selo GPTW, que é muito importante, mas depois ser ranqueados GPTW. E faz, Cris, porque assim, o GPTW, o selo, eu não vou dizer que é fácil tirar, mas não é tão difícil. Mas ser ranqueado, porque você mesmo comentou, o GPTW é uma pesquisa feita aos colaboradores de forma anônima, então eles podem falar bem ou mal da empresa. Exatamente. Entendeu? Então, para nós faz diferença, até comentando contigo, a Next, na nossa área de comércio exterior, eu englobo todo mundo da área, é a empresa mais premiada na questão de gestão de pessoas. Que legal, parabéns. Então, assim, a gente tem diversos prêmios, te dando Muito alguns legal. exemplos. A gente foi 2 vezes a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, e o ano passado, de empresas médias, porque a gente passou de 100 pessoas, a gente foi em segundo em Santa Catarina. Muito, muito legal. Isso, e no Brasil, a gente veio aqui em São Paulo, eu e meus sócios, a gente ficou entre as 20. Então, assim, De todo o Brasil? Isso. Isso é uma conquista gigantesca, porque quando você pensa nas centenas ou milhares de empresas que existem do segmento, estar entre as 20 é muito incrível. Exatamente. Então, para nós é uma conquista absurdamente importante, sabe? E a gente valoriza muito isso, porque a nossa principal valorização ali dentro são as pessoas. E o que você falou. E aí você falou um negócio que eu gostei muito, muito. Porque eu já escutei muita gente falando da Next, muito fácil a Next lá encantar alguém comprando uma coisa cara. Não, um day off não é caro. Um bolo de R$20 para um cliente não é caro, entendeu? Outra coisa que a gente faz, a gente gosta muito, eu particularmente gosto. Dia das Mães e Dia dos Pais. Na sexta-feira à tarde é day off para o pai e para a mãe. E assim, a Next não dá só o day off, a Next proporciona os pais ou as mães saírem com os seus filhos. Às vezes um piquenique. Esse Dia das Mães, todas as mães e seus filhos foram num parque. Dia dos Trabalhadores, por exemplo. Teve ano que o pessoal foi por lá em Santa Catarina, pro Beto Carreiro, e aqui pro Hop Hari, tudo providenciado para nós. É o dia do trabalho, é um feriado mundial, é importante os nossos colaboradores serem valorizados, porque obviamente, como toda empresa, nós temos meta, temos resultado, tudo isso acontece porque a empresa é uma empresa que cresce economicamente, é economicamente sustentável, entendeu? Tem sustentabilidade no negócio, mas por que acontece isso? Porque os colaboradores entregam e a gente também faz eles se sentirem parte do negócio. Isso é muito importante para nós. Eu entrevistei aqui no Allcast um executivo que foi CEO de farmacêuticas mundo afora, na Ásia, na América Central, na Europa, e ele disse que uma das unidades de uma das empresas que ele trabalhou, que ficava na Índia, tinha menos horas trabalhadas do que todas as outras e tinha a maior performance financeira e resultados gerais. E aí ele falou, vou descobrir o que está acontecendo aqui. E que chegou lá e percebeu que essas menos horas trabalhadas eram as horas que a unidade oferecia para que os funcionários tivessem qualidade de vida. Meditação, tempo com a família, tempo livre, day off, e o resultado é melhor. Então, de fato, você entender enquanto corporação que não se faz mais uma grande performance sem respeitar o lado humano é fundamental para o sucesso dos negócios. E eu acho que vocês executam isso muito bem. A gente faz isso. Tem 2 pontos que é bem legal comentar contigo. O primeiro os nossos gestores têm que ser altamente treinados.
Porque, assim, é dar resultado, mas ao tempo é conhecer cada pessoa do seu time. Porque, assim, muitas vezes tem colaborador que não vai te abrir que tá mal. Tem colaborador que não vai te abrir que o pai tá doente. Você tem que ler os sinais. Exatamente. Então isso é muito importante para nós. E é o que eu falo, o business não para, Cris. Mas o teu aniversário você pode pegar. A Next não vai parar no dia do aniversário do Ayrton, mas alguém vai fazer meu trabalho. Isso é óbvio, então é bem estruturado. E a segunda coisa que eu queria te comentar, que é muito importante na nossa empresa. Muito, e a gente não quer que se perca, porque quando eu entrei em 2020, eu fui o colaborador número 38, eu acho. Hoje a gente tem 153 pessoas. Quintuplicou. Exatamente. E eu e meus 2 sócios temos falado, investido muito na empresa, que é importantíssimo. A cultura da empresa tem que ser disseminada, desde o CEO ao estagiário. E aí, para tu ver o tanto que a gente investe, a gente contratou uma empresa de renome lá do Paraná, que está revalidando a nossa cultura. Não mudar a nossa cultura, nós vamos fortalecer ela, fazer com que os novos colaboradores entendam ela. E a gente fez isso por quê? Porque o diferencial tá nisso. E a mulher, a CEO dessa empresa, falou um negócio para nós, para os 3 sócios, que eu gostei muito, tá? Que eu até quero compartilhar contigo, porque eu vou te dizer que, abrindo meu coração, mesmo a gente transformando o comércio exterior, eu me incomodo às vezes quando a gente é copiado. Uhum. É uma coisa bem pessoal, não é uma coisa da Next. E ela respondeu assim para mim: Ayrton, você já foi pra Disney? Eu falei, incrivelmente ainda não, é um dos sonhos da minha esposa, mas acho que esse ano eu realizo. Por quê? Você sabia que tem muita gente que tenta copiar a Disney e ninguém consegue? Isso é cultura. Copiar vai ter na Next várias vezes, mas o que está acontecendo aqui dentro, o que acontece, como é feito, falado e principalmente sentido, só vocês têm, porque ninguém copia a Disney porque não conseguem fazer o que a Disney faz. Todo mundo que foi pode olhar, ver brinquedos, ver como é que eles fazem, como é o atendimento, mas é cultural, é deles, único, né? É único. Ela falou isso depois, é único. Isso me deixou muito feliz, porque, de novo, todas as empresas, ninguém é perfeito. Como você falou, GPTW, Great Place to Work. Não quer dizer que a empresa é perfeita, mas é legal saber que tem várias coisas que é nosso, tá ali dentro e fica muito marcado no nosso colaborador. A gente teve colaboradores que saíram, Cris, e pediram para voltar, porque falaram assim, às vezes sai para uma oportunidade melhor e pede para voltar, que falou assim, não que a outra empresa é ruim, mas o que eu vivi aqui dentro é melhor do que qualquer coisa. Isso para nós é uma alegria. E também vai ter colaboradores que não vão ter fit cultural conosco, que tá tudo bem. Tudo bem. Nem todo mundo se adapta a tudo, entendeu? Os gestores de pessoas têm falado muito sobre salário emocional. Aquilo que vai além da cifra financeira. Você pode ter os melhores benefícios do mundo, você pode ter o melhor plano de saúde, o melhor salário. Se o ambiente não for saudável, não for amistoso, nenhum profissional bom vai continuar com você. As pessoas não vão conseguir se ver num ambiente ruim. Então isso faz toda a diferença. Esse funcionário que sai, por qualquer motivo, e volta com esse discurso, é uma comprovação de tudo que você tem nos contado aqui até agora. Exatamente. Eu vou te comentar rapidinho só sobre 2 programas dos inúmeros que nós temos. E você, como eu, gosta de companhia aérea, vai entender um. Tem um que se chama Next People. Nas companhias aéreas a gente tem vários níveis. Quanto mais a gente voa, mais milhas temos, melhores benefícios nós temos. Isso. A Next fez um parecido. Para tu ter uma ideia, tem várias categorias, tá? E vai mudando, o crachá vai mudando de cor. É Platinum, Gold, é igual o meu programa. Diamond, várias coisas. Que legal. E aí tem um colaborador nosso, que é do meu time comercial, que ele é um dos que tá mais avançado, que tem que ter um tempo de casa também. Sim. Olha que legal, tem que atender requisitos. Você tem que dar palestra pro time, compartilhar conhecimento, várias coisas para você atingir. E tem um que você tem os seus 30 dias de férias, obviamente, mas você pode chegar a ter mais 9 dias pela empresa. E aí esse meu colaborador já tem isso e agora ele vai ficar 3 meses morando no exterior, a custo dele, obviamente, mas com o salário da empresa, trabalhando normalmente no horário brasileiro para atender os clientes, porque é um benefício que a empresa dá, porque ele atingiu todos os requisitos que a empresa busca nisso, é comprovado, é aprovado por gente de gestão. Então, assim, a gente faz um Next People que a pessoa também vai tendo mais acesso a benefícios da empresa. Isso é muito legal. O aprendizado que se traz de uma experiência dessas é incrível. Exatamente. Incrível. E o outro que tu falou da saúde emocional, ou salário emocional, a gente tem um programa que é conhecido no mercado, não é nosso, mas a gente aderiu, que é o Be Well. Ou seja, nossos colaboradores têm acesso
2 vezes por mês a psicólogo, há várias coisas para ajudar. Nós temos o Gympass que a própria empresa faz, porque a gente sabe, é importante você treinar a tua mente, você treinar teu corpo, N coisas, ninguém é obrigado, mas a gente dá esses benefícios porque é o que tu comentou. E é o que nós acreditamos, se você está bem consigo mesmo, você vai estar bem com a empresa, com o teu cliente, com o teu fornecedor e com o teu colega. E nada mais do que atender bem um cliente para tu ter sucesso no teu negócio. Exatamente. Muito legal. Os 2 programas e todos os outros que vocês devem ter. No final a gente vai deixar os contatos tanto do Ayrton quanto da Next. E eu tenho certeza que ele topa fazer benchmark e contar para o mercado o que funciona lá e que pode inspirar outras empresas. Começamos falando de inovação. Pensando agora em futuro, em inovação, quais que são os próximos planos da Next? Assim, Cris, os nossos planos, na verdade, sempre são relacionados a pessoas, mas nós estamos olhando um pouco mais, né? A gente tem os nossos processos, obviamente dentro da empresa precisa, como toda empresa que quer crescer, que quer se desenvolver. A gente tem algumas pessoas chaves que estão olhando somente para inovação, que é dados, porque nós trabalhamos muito com dados. Nossos clientes têm que ser assistidos sobre onde está a carga deles, em tempo real, como funciona. Então a gente tem alguns programas nossos, mas um principal que a gente tem, que os nossos principais clientes usam, tá? É uma ferramenta da Next, que a Next fornece para esses clientes, não é cobrado, mas por enquanto só para os principais, porque está em período de aprimoramento, tá? Que se chama Cargo Play. Para tu entender a Cargo Play, é acompanhamento de todos os negócios do cliente conosco, mas ele pode ter negócio com outra empresa do setor. Se ele quiser fornecer os dados, eu consigo imputar ali para ele ver dentro da plataforma dele. Então, assim, o que a Cargo Play faz? Para tu ter uma ideia, por mais que o comércio exterior e o mundo seja tecnológico, o comércio exterior ainda é muito e-mail. Eu te mando um follow-up de onde está a tua carga, tu me devolve perguntando. Tem muito cliente que usa a planilha de Excel para colocar onde está a carga. Hoje o Cargo Play você não usa mais nem e-mail. Vou te dar um exemplo. Você tem um processo comigo, uma carga marítima de Xangai e Santos. Você vai ter a tua referência, eu vou ter a minha. Tu tem que falar com o meu operacional que cuida da tua conta. Tu não vai abrir um e-mail. Tu vai falar tipo um WhatsApp, estilo um WhatsApp, um chat dentro do Cargo Play sobre este processo. Se você entrar em outro processo e abrir o chat, não vai misturar os assuntos. A gente só vai falar daquele devido processo em cada tela. E aí tem outra coisa que é legal. A gente tem um mapa interativo que aí é uma coisa de conhecimento de mercado, tem vários onde você consegue acompanhar onde está a tua carga em tempo real, que mostra em qual navio e aonde está o navio da tua carga. Em termos de gestão e dados, gestão dos dados e gestão de todo o seu processo, isso é incrível. E quando você fala que eu posso plugar aqui outra plataforma, outras fontes de dados, ele serve quase como um hub também. Eu posso concentrar todas as minhas informações da gestão do comércio e da logística na mesma plataforma. Exatamente. Tudo que você faz conosco ali, falando de aéreo e marítimo, você consegue fazer tudo ali. Muito e aí, obviamente, a gente tem o nosso BI interno, que é interno, muitas empresas não investem, algumas já, mas um BI interno que eu consigo atender um cliente todas as demandas. Teve um cliente que precisava, eu preciso disso e daquilo. Nosso BI fala direto com o cliente, entende toda a necessidade dele. Hoje o cliente acessa do sistema dele, na nossa conta da Next, para saber exatamente onde estão. Então, assim, o que a gente busca de inovação? Porque o que a Next mais inova é com pessoas. Eu tenho N coisas para te falar, mas vamos falar o que eu busco de inovação para os meus clientes, para o mercado. É dar a informação mais rápido, mais assertiva, mais intuitiva, porque muita gente recebe. Hoje a gente está vendo empresas que não é mais só o analista de comércio exterior que precisa saber onde a carga está. A gente tem empresas de vários segmentos que o vendedor já vendeu aquela carga que está saindo hoje de Xangai. Você tem que facilitar o acesso a essa informação, né? Torná-lo acessível, fácil, simples, mas especialmente eficaz. Eu gostei do que você falou no começo do nosso bate-papo, que eu estava falando simplificando como o comércio exterior é. E hoje eu entendo isso. O comércio exterior tem que ser simplificado, porque você não está no comércio exterior, mas você está comprando, consumindo o comércio exterior. Você não vai precisar entender, você não é formado nisso para entender que não liberou uma carga porque a alfândega está em greve. Não liberou uma carga porque muito cliente, quando o navio chega perto do porto, que ele está esperando para atacar, tá? Ele fica fundeado. Às vezes ele pode demorar 3, 4 dias para entrar no canal e chegar no berço ali. Você é de Santos, se eu não me engano, né? Não, mas conheço. Sou de São Paulo, mas conheço esse processo. Tem um canal ali de Santos. Sim. Existe um processo para o navio entrar ali.
E às vezes esse processo, antes do navio entrar ali, ele pode ficar 4, 5 dias parado lá da Baía de Santos, você vê o navio lá no final, mas você não consegue pegar o que tá lá dentro, exatamente. Né? Então, assim, a gente tenta explicar isso pro cliente de outras formas. Imagina eu falar para um CEO de uma empresa, um navio tá fundeado. Ele não tem a obrigação de saber o que é um navio fundeado. Pode até achar que ele está afundado, isso, né? O que aconteceu? Exatamente. Né? A gente teve um caso em Santa Catarina, por causa das fortes chuvas no final do ano passado, teve um navio com inúmeros containers que ficou mais de 48 dias fundeado. Então, assim, atrasa a entrega de vários clientes, entendeu? Então, tudo isso impacta e eu preciso que o cliente entenda em outros termos o que acontece, o que a gente está fazendo. Então, a nossa busca por excelência e inovação é entregar de forma mais rápida, clara e assertiva as informações para o cliente, não só o departamento de comércio exterior da empresa. Estou me lembrando da sua primeira fala, quando a gente se cumprimentou, que você falou sobre essa troca de conhecimento. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente agora sabe um pouco mais sobre esse universo que é muito denso, estratégico, que movimenta a economia global. E eu queria dizer assim, queria te perguntar, tudo isso que vocês têm, né, onde as pessoas encontram a Next, quem quiser falar com vocês, é site, é rede social, como que alguém que tem interesse, seja em contratar os serviços ou em saber um pouco mais sobre os programas, como a gente encontra a Next? É bem fácil de encontrar a Next, né, mas assim, para falar nas redes sociais, no Instagram é @NextShipping, LinkedIn também, @NextShipping, tá? E aí nosso site nextshipping.com.br. Temos na nossa matriz em Santa Catarina, né? Nosso escritório físico fica em Itajaí, lá da nossa matriz. Muitas empresas do nosso ramo estão lá. Hoje eu vou dizer que, obviamente, São Paulo é o coração do Brasil, move muita coisa, mas polo de comércio exterior depois de São Paulo e Itajaí, eu acho que é o segundo. Então tem muita empresa lá. Mas temos escritório físico aqui, em São Paulo, aqui, a próxima Avenida Paulista, ali na Alameda Campinas, ali. Temos escritório em Curitiba também, mas o que é muito legal, até para todos os ouvintes e telespectadores entenderem, no comércio exterior você ter um escritório físico não significa que você não esteja próximo, porque só para vocês entenderem, nós temos clientes em Recife. A Next é um dos principais agentes de carga do Belém do Pará. Olha aí. E a tecnologia ajuda muito, né? Muito. Nessa gestão. E o que a gente precisa foi que eu e você começamos no começo, antes de começar a falar sobre isso, tá dentro do avião e tá próximo do teu cliente. É isso. Então a gente tem Mato Grosso, Belém, Manaus é um polo muito forte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então o Brasil todo, mas onde fisicamente são nesses 3 lugares, mas as nossas redes sociais, vocês vão ver principalmente o nosso site que vai ter, para contatar a gente, vai cair provavelmente para o time de administrativo ou time de marketing, eles vão direcionar para a pessoa certa, tá? Pode falar conosco. Aí também, se quiser falar direto comigo, é Ayrton Caroba, tá? Tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram, tá? Mas ali na Next vocês vão ver os 3 sócios, se quiserem falar com alguém. É muito legal que a gente se divide, os 3 sócios, cada um com 3, 4 áreas, para a gente tentar realmente compartilhar todas as nossas ideias que a gente quer trazer da Next, compartilhar um pouco o mercado com os nossos clientes. Recebemos vários clientes para conhecer o escritório, para fazer um pouco diferente, e até aproveitando o gancho, o nosso escritório, quando foi aberto em 2017, ele era chamado a Google do comércio exterior. Olha que legal, a gente já saiu até em notícias na Globo e tal, em alguns outros canais, justamente falando isso, quando a gente ganhou o primeiro prêmio GPTW. Muito porque show. É um escritório um pouco diferente. Hoje já tem outros, mas um pouco diferente dos escritórios de comércio exterior tradicionais. É bem bacana. Demais. E você também está convidado para, quando certeza. quiser, aparecer lá. Com certeza estarei lá. Para facilitar quem nos acompanha, vou deixar aqui na tela, então, as redes sociais e site, tanto do Ayrton quanto da Next Shipping, para que vocês possam acessar. Quem está conosco pelo Spotify, que não tem a imagem, na descrição do áudio também a gente deixa todos os links e as informações completas. Ayrton, muito obrigado, meu caro, pela sua presença, por dividir com a gente um mundo novo para tantas pessoas e para tornar esse universo do comércio exterior, da logística e toda essa complexidade simples e compreensível. Eu que agradeço o convite, sempre estaremos à disposição, e é exatamente isso que a gente quer. Algo que parece ser complicado, se vocês trabalharem e usarem os parceiros corretos, vai ser descomplicado. A gente vai buscar atender e entregar de uma forma transparente e acessível para todos. Muito bom, muito obrigado. Obrigado também a você que nos acompanha, que ouviu mais esse episódio tão incrível.
O Allcast é um oferecimento da Angeolira. Também estamos em Santa Catarina, assim como a Next. Também atuamos de alguma forma nesse grande ecossistema de logística, no nosso caso, para o transporte de cargas. Somos uma empresa de tecnologia para logística e gerenciamento de riscos. Nesse QR Code você acessa diretamente o nosso site, quem está conosco pelo YouTube, mas se você está pelo Spotify é simples, angeolira.com. No descritivo aqui do áudio também deixo o site para vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima edição.